Sou pastor Sidney Isaías e você está aqui comigo no canal Com Jesus. Eu quero convidar a você a compartilhar este vídeo, a curtir este vídeo e a se inscrever no canal. Hoje, Atos capítulo 4, a partir do verso 32, nós temos a noção do que está proposto ali em Atos, que é a simplicidade, a forma como aqueles cristãos viviam, o que aconteceu com eles, porque eles foram imbuídos de um espírito tão entregue, à vontade, à disciplina, às orientações da palavra de Deus, que é extraordinariamente importante nós analisarmos. E eu quero falar algumas dessas marcas, porque esses cristãos, os seus desenvolvimentos foram tão precisos. Era que eles se viam como pertencente à família de Deus. Eles não se viam como fazendo parte de uma seita, eles sabiam que eles faziam parte de algo maior, faziam parte da família de Deus, que eles eram peças fundamentais deste corpo. E a igreja, que eles começaram a entender que eles faziam parte, ela era local, ela era regional, ela era universal, era a igreja visível, tanto quanto também a igreja invisível. Os primeiros cristãos, eles desenvolviam a sua fé e a sua conduta simplesmente a partir das escrituras sagradas. Eles não faziam nada, nem fé, nem conduta, a não ser pela égide das escrituras sagradas. Para eles, era o centro para a vida deles. As escrituras era algo que os levava a esse entendimento. Então, queridos, se nós olharmos o versículo de número 17, versículo 2, ali há um resumo que diz que desde cedo eles reuniam-se para ouvir, para aprender, para ensinar a palavra de Deus. E todas as discussões que vinham, que aconteciam, eram com bases nas escrituras. Sola Escritura. Isso é de fato interessante. E os primeiros cristãos, eles tinham um sentimento muito claro das suas missões, queridos. Eles sabiam o que tinha que ser feito. E qual era esse sentimento claro? Apresentar Jesus a todos e a todo mundo, lógico, o mundo conhecido de então. E isso independentemente de onde eles morassem. Eles tinham que anunciar Jesus. E há um relato dos primeiros 70 anos da igreja, que isso tem muitas evidências que mostram que o Evangelho ele foi anunciado além de Israel em países como a Síria, o Egito, a Tunísia, a Grécia, Itália, Índia, Malta, Armênia e também na Tunísia e França. Por quê? Porque os primeiros cristãos eles tinham esse sentimento muito claro da sua missão, que era apresentar Jesus. Os primeiros cristãos eles entendiam muito que a graça recebida de Deus demandava deles, ou por meio da vida deles, que eles tinham que ter uma vida íntegra e também irrepreensível, querido. Jesus, a graça que eles receberam de Jesus, a salvação, modificava as suas vidas. Então eles passavam a ter uma vida simplesmente íntegra e também uma vida irrepreensível. E em Efésios capítulo 5, versículo 27, eles era como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por isso que houve um número crescente, numericamente falando, de professos na fé cristã. A conduta desses que pregavam era ilibada e as pessoas se convertiam de ver a mudança que acontecia na vida deles. Então, queridos, os primeiros cristãos entendiam que a graça recebida transformava as suas vidas. Por causa da simplicidade, eles criam que Deus, que isso está em Atos, no capítulo 4, versículo 31, eles criam que Deus fazia uma casa tremer. Se nós lermos em Atos, lembra quando eles foram soltos e voltaram à comunidade, e ali eles começaram a orar pedindo para que Deus desse condições para eles pregar o Evangelho, e o Espírito de Deus os tomou poderosamente, que a casa começou a tremer. Sim, eles criam nisso, queridos. E talvez a gente precisa voltar a essa simplicidade para obtermos e ver a casa tremer. Não apenas isso, mas eles criam também, isso está em Atos capítulo 4, do versículo 34 ao 35, eles também
criam que deviam vender as suas propriedades e repartir os seus recursos entre si. Eles também criam que Deus os protegia com os anjos. Isto está em Atos capítulo 12, versículo 11. Não apenas isso, mas eles também criam que Deus os supriria em suas maiores necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Eles também criam no poder do Deus a quem orava. Porque se oramos a Deus, cremos que Deus nos responde. Tiago capítulo 5, versículo 14. Eles também criam que tudo o que lhes acontecia, fosse bom ou ruim, vinha de Deus, até mesmo o mal. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Eles também criam que Deus pode fazer por nós mais, infinitamente mais do que pedimos e esperamos, querido. Efésios capítulo 3, versículo 20. Eles também criam que precisavam exibir nos seus corpos as marcas do Senhor Jesus, Gálatas 6, versículo 17. E por último, eles criam que precisavam dar o fruto do Espírito Santo em suas vidas. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Estes eram os cristãos que viviam sobre o poder da simplicidade. E hoje nós temos templos riquíssimos, pastores e líderes e crentes riquíssimos. Hoje temos prata, hoje nós temos ouro. Perdemos a simplicidade, o orgulho praticamente tem dominado, o dinheiro tem sido o Deus do cristianismo nesse nosso tempo pós-moderno. Nós vivemos sobre aspectos invariáveis com relação à forma, a modelo, ao jeito, mas nós perdemos o poder do Espírito Santo. Nós perdemos essa coisa de ver a casa tremer. Nós perdemos essa simplicidade, nós perdemos o que é a essência do cristianismo. Precisamos voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que esta palavra possa servir de orientação a você que é cristão. Que Deus abençoe até o nosso próximo encontro. Te espero para mais uma reflexão dessa forma. Que Deus te abençoe até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Fui. Amém.